o nosso estudo de Gênesis 34, onde o título é um só. Diná é desonrada. Olha só, gente, quem que é essa Diná? É uma das filhas de Jacó. Essa mulher é filha de Jacó com Leia, né? Certa vez, Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Hamor ou Amor, o Eveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. Olha só o que é isso, queridos. Nós vimos que logo depois que Jacó então se acertou com Esaú, lembra? Primeiro ele fugiu de Labão, acertou ali com Labão, depois ele se encontrou com Esaú, os dois se perdoaram, se beijaram, se amaram. Aí Jacó então, ele monta seu acampamento, né? Ele monta ali a sua casa, o seu território, perto ali da cidade de Siquém, ao redor da cidade de Siquém, e ali ele começa a prosperar junto com a sua família, né? Junto com seus filhos e com a sua filha Diná. Acontece que Diná tem ali seus 17 a 18 anos e ela começa a querer então fazer amizades, fazer amigas, ela começa a querer se soltar, começa a querer, como toda pessoa solteira, né? Desde solteiros homens, como solteiras mulheres, a fazer amizade, a curtir, né? A fazer uma festinha ali e acolá, né? Mas naquela época, queridos, o judeu, né, as famílias judaicas, sempre foram muito de receber e dar a bênção, né? Então, é evidente que quando um filho saía, ele pedia a bênção para o pai: pai, estou indo ali, já volto. Pai, estou indo lá em tal local, volto tal hora, como deve ser assim feito. Principalmente quando é filha, né? Principalmente quando eram mulheres, então, ainda mais nos tempos de Israel, né? Ali a mulher, então, ela tinha que pedir autorização máxima para os seus pais a poder visitar suas amigas ou ir para qualquer lugar, dizendo que hora ia vir, dizendo com quem que iria estar. Uma coisa natural que deve ser sempre até os dias de hoje, né? Principalmente filhas. A gente sabe que existem muitos mequetrefes no meio do planeta aí que sempre tem que saber com quem a tua filha está andando, com quem a tua filha aí está tendo uma conversa e tudo mais, né? Usando seu tempo, dando a sua vida ali, né? Diná, acontece o seguinte: a Diná, infelizmente, ela com seus 17 a 18 anos, ela acabou por começar a andar com certas mulheres ali, fez delas suas amigas, essas amigas começaram então a mostrar os amigos, né? Isso que acontece ali. Só que ela sai de casa para ir nessa festinha ou para ir nesse contato relacional com suas amigas, sem avisar os pais. Tanto Jacó, seu pai, como Leia não sabiam do paradeiro dela. Ela saiu por conta, ela não pediu bênção, ela não pediu autorização, né? E ela foi curtir o porquê que ela fez isso. Talvez fosse medo dos pais, os pais não deixar ela sair, porque como eu disse, na época de Israel, ali nesse momento aqui, o machismo era fortíssimo, né? Aquela questão da proteção exagerada e tudo mais, da mulher ter que botar véu, da mulher não poder mostrar o corpo, da mulher não poder mostrar nem o rosto, da mulher não poder sair sem a presença do pai, era uma coisa muito mais forte do que a nossa época. Mas ali, então, certamente, Diná, talvez se sentindo oprimida nesse sentido, decidiu sair sozinha sem avisar seus pais, né? E aí você vai ver que em determinado momento, então, surge um homem ali, um jovem, um dos líderes da região, que inclusive tem o nome da própria cidade, que é Siquém. Ele vê a Diná, se apaixona, né? E a Bíblia vai dizer aqui, então, que ele força a Diná a ter relação sexual com ele. Então, sendo de fato que nós conhecemos por estupro, né? Logo vou falar mais linhas teológicas, mais interpretações sobre isso. Mas o que é estupro? Estupro é quando uma pessoa força alguém a ter um relacionamento sexual com ele ou com ela, né? É forçar alguém contra a vontade a fazer sexo. Isso é estupro,
né? Então, você veja o que aconteceu aqui. Olha a que ponto chegou, né? E aí então o que nós vamos trabalhar aqui, gente? O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. Peça conselhos e preste conta de sua vida para quem te quer bem. Peça conselhos e preste conta de sua vida para quem te quer bem. Você veja, gente, nós vamos trabalhar aqui que essa questão aconteceu com Diná, tem 3 maneiras de interpretação. Ou foi de fato um estupro mesmo, assim, que quando ela olhou para o lado, o cara chegou violentando ela, aquela coisa toda. Ou pode ter sido que, de tanto ela ir na casa dessas mulheres, amigas dela, ela acabou tendo ali um caso de amor com esse Siquém, um romance, né? E ali no momento que eles estavam ficando, pode ser que Siquém quis fazer um sexo, ela no primeiro momento talvez não quis, mas acabou se rendendo, né? Ou uma terceira interpretação é que Diná de fato se apaixonou por Siquém, Siquém por Diná, os dois começaram a namorar escondido, né? E acabaram por se relacionar sexualmente. São 3 opções possíveis, sendo a primeira mais plausível, porque a Bíblia fala muito de forçar, violentar, mas tem outra tradução que diz que os dois tiveram relação sexual e Diná foi humilhada por Siquém. Podendo entender o seguinte, certamente que se Diná fez sexo de modo consensual com o Siquém, né? Digamos que foi consensual, ela quis, aconteceu. Ela vai ser humilhada porque ela fez isso sem a bênção dos pais, sem o consentimento dos pais, sem pessoas estarem sabendo. Ela não passou pelo processo do namoro, do noivado, todo mundo saber, não teve aquela tenda onde faz uma festa, onde o casal ficava lá 7 dias numa lua de mel, os pais ao redor sabendo daquela relação. Isso também traz uma humilhação à mulher, né? Então, de qualquer maneira, gente, se houve violência, estupro, houve consentimento de qualquer maneira, principalmente naquela época, Diná acabou por se render e não devia ter se rendido se foi consensual. Agora, se foi um estupro mesmo, ela não tem a culpa, né? Porque foi um depravado chamado Siquém que fez tudo o que fez. Vocês lembram que existe uma história de Gideão, né? Vocês vão lembrar que tem lá o Gideão, né? Ele também orava a Deus por uma mulher, mas eu já vou falar melhor sobre isso aí em instantes já, daqui a pouco eu já vou falar com vocês sobre isso. Mas antes eu tenho que concluir o raciocínio aqui. Uma dessas 3 opções, né, aconteceu. Uma dessas 3 opções houve ali. Ou teve estupro, ou teve um sexo que ela não queria que acontecesse, mas aconteceu, ou teve consentimento, né? Agora eu lembrei, gente, eu estava falando de Gideão, mas o nome dele é Boaz, lembrei. Lembra do Boaz? Quando Boaz, então, a Ruth se apaixonou por ele e ficou nos pés dele, ele acordou com Ruth nos pés dele, apaixonada, e ele disse: ei, se tu está apaixonada por mim, segura aí, não, vamos se relacionar sexualmente, eu vou pedir autorização para o teu responsável, eu quero Noemi para tu responsável, vou apresentar você para a cidade, vamos fazer tudo certinho, noivado, casamento, aí vai ter relação. Por quê? Porque se Boaz se relaciona sexualmente com Ruth, mesmo ela querendo, ela estaria sendo humilhada por ele. E ele, como homem que devia ter domínio próprio, não podia ter permitido aquilo. Então, digamos que Diná talvez queria a relação, e se quem se relacionou, mesmo assim, ele agiu mal com ela, porque deveria antes segurar a onda, pedir para os seus pais autorização, se apresentar para os seus sogros e tudo mais, fazer algo bonito, né? Mas passa os anos e se vê que realmente, com toda certeza aí, aconteceu algo que não devia ter acontecido, né? E se entende principalmente que Diná foi abusada mesmo, de modo forçado, né? Então, mas são 3 interpretações que vale a pena nós pensar aqui, que de todo modo, ela querendo ou não querendo, né, se torna algo humilhante e algo que não deveria ter acontecido, ainda mais naquela época, foi algo humilhante e desonroso para toda a família. E por isso que o primeiro ponto que eu digo aqui, peça conselhos e preste conta de sua vida para quem te quer bem. Por quê? Diná saiu sozinha, saiu independente, os seus pais não sabiam onde ela estava. E o pior aconteceu. Por quê, queridos?
Se você for uma pessoa que anda por aí sem falar para onde você vai, é porque tu está devendo no cartório, é porque tu está querendo fazer alguma coisa que as pessoas não podem saber. Aí se acontece alguma coisa no meio do caminho que sai do teu controle, acontece algo que você não queria, que foi horrível, né? É uma tragédia, um acidente, qualquer outra coisa, meu. Entende? Aí as pessoas acabam sabendo de outro, por terceiros, de outra maneira. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida transparente. A gente tem que pedir bênção para os pais quando a gente é adolescente, a gente tem que prestar conta para a esposa, onde é que a gente vai, que hora a gente volta. A esposa prestar conta para o esposo, para onde vai. Antes de tomar decisões, pedir conselhos. Ei, estou pensando em ir na casa daquelas meninas, visitar tais pessoas. O que vocês me dizem? Vocês me liberam? Vocês me abençoam? Vocês concordam comigo? Pedir conselhos antes de tomar decisão é a melhor coisa que existe para qualquer pessoa acertar nas suas decisões. Principalmente quando é pessoas de Deus, né? E prestar contas, né? A dizer para onde está indo, por que está indo, as pessoas te monitoram, te vigiam e você não está sozinho nas suas decisões, né? Então por isso que esse foi um erro de Diná, né? Não ter falado para os seus pais aonde ela foi. O ponto 2, evite amizades contrárias a Deus, pois você pode se dar mal. Onde tem fumaça, tem fogo. Diná, além de estar se escondendo dos seus pais, decidindo não contar para onde vai, que horas volta, ela começou a fazer amizades com certas jovens que se vê que tinha aliança, contato, relacionamento com Siquém, esse depravado que nós vimos que certamente pode ter estuprado ela, violentado ela ou se relacionado, como nós falamos ali, de modo consensual ou não. Mas você veja, ela estava nesse ambiente de amizades ali impuras, festeiras, mundanas, e nesse ambiente que aconteceu ali o fato que a humilhou, o fato que depois vamos ver que houve consequências horríveis por causa disso aí, né? Então, o diabo, ele vai se revelar, o pecado, ele vai se manifestar quando você andar num ambiente propício a isso. Pessoas do diabo, pessoas pecadoras, pessoas carnais, né? Você sabe que não adianta você pegar um lixo e as moscas que estão em cima do lixo, você começar a tirar a mosca, espantar a mosca, tu vai virar as costas, ela vai voltar lá as moscas, porque mosca gosta de lixo, mosca gosta de sujeira. O que tu faz? Tu tem que tirar o lixo para que as moscas parem de vir. Assim que funciona. Às vezes você está convivendo com pessoas sujas, carnais, pecadoras, e um monte de pecado acontece, um monte de tristeza se aproxima de ti, sabe? Coisas que fogem do teu controle ali, acontecendo na tua vida, porque você está num ambiente propício para que o diabo te ataque, para que aconteça alguma coisa com você. Por isso é necessário trocar as amizades, e então você troca o lixo por um vaso de flor bonito, que é as suas novas amizades cristãs, para que o Satanás pare de atuar e Deus comece a atuar ali na tua vida. Então, realmente, tu quer as bênçãos de Deus sobre si e tua família, ande com pessoas de Deus, ande com famílias de Deus. Tu quer que o diabo atue na tua vida, que abra uma brecha para ele chegar e permitindo coisas horríveis contra a tua vida, ande com pessoas que não vêm de Deus, ande com pessoas pecaminosas, que foi o que Diná fez, queridos. Diná estava num ambiente propício para acontecer o que aconteceu, né? Então, vamos trabalhar mais pontos agora aqui. Nós vamos seguir agora falando de Siquém agora, né? Então você vai perceber que Siquém pegou Diná à força e teve relações com ele. Ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça essa moça em casamento para mim. Olha só. Jacó ficou sabendo então que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Olha só. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor, né, que é o pai de Siquém, lhe disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele.
Fiquemos parentes, nós casamos com as filhas de vocês, vocês casam com as nossas, fiquem aqui com a gente, morando na nossa região, compre terras, façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam esse favor para mim, eu lhes darei o que quiserem, peçam um presente se quiserem e diga quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem, aliás, aqui, que ela case comigo, Siquém disse. Então, olha só, terceiro ponto. Jamais se deixe levar pela paixão e carnalidade, mas sim por ações baseadas na palavra. Vamos falar sobre Siquém agora? Vamos falar sobre ele. Siquém então vê ali Diná, uma mulher bonita, virgem com certeza, solteira, né, de outro povo, povo judeu, né, um povo em sua característica bonito, né? O que o Siquém faz ali, né? Ao invés dele seguir os protocolos culturais judaicos, protocolos culturais de santidade, que é ter a paquera, que é ter a conquista, que é ter o conhecimento, orar a Deus, se Deus libera, se Deus confirma que é aquela mulher para a vida dele. Ao invés de ele fazer ali uma amizade, depois se apresentar para os pais, né? Declarar-se ali, né, para a mulher, como se faz uma pessoa normal, uma pessoa santa, se apresentar para os ali, a mulher na casa, para ela se apresentar para os teus pais, aquela coisa toda, para ter um namoro santo, para ter um noivado e para ter então um casamento, sendo só no casamento sexo. O que Siquém fez? Decidiu fazer da pior maneira. Agarrou Diná, já foi para cima, já se relacionaram sexualmente, como eu já falei aqui, ou foi estupro, ou foi, estava tendo um namoro ali, ela não queria, mas acabou cedendo, ou foi consensual, mas de qualquer maneira foi de fato humilhante, não devia ter sido feito isso, né? Enfim, mas vamos ficar com a primeira opção, que ele agarrou ela à força, violentou mesmo, deixou a carnalidade partir para cima e causou então essa blasfêmia carnal contra Diná, porque não soube se dominar, não soube se controlar, foi para a carne, foi para o diabo mesmo e fez o que fez. Tudo porque não soube controlar suas tentações e suas paixões carnais, né? Então é óbvio que nós logo vamos ver que o juízo de Deus veio sobre ele, logo nós vamos ver isso. Mas mostra aqui então, queridos, que todo ser humano tem que cuidar com seus desejos, suas paixões, suas ambições, para que não peque, para que não apresse, para que não faça coisas que acabe por machucar outras pessoas, machucar a si mesmo e ter depois lá na frente colheitas horríveis, porque decidiu não ter domínio próprio sobre suas próprias carnalidades, desejos e intenções. Então Siquém mostra ser esse homem, um homem que se deixa levar não por Deus, não pelo Espírito Santo, mas por seus pecados, por suas carnalidades, por seus olhos carnais, por seus vícios prostitutos, e acaba agindo como agiu. Então fica aqui a pergunta: como você age com seus próprios desejos, suas próprias intenções? Um dos frutos do Espírito Santo dentro de nós se chama domínio próprio. Jesus disse: ei, aquele que quiser seguir a mim, tome sua cruz e siga-me. O que é tomar sua cruz? Eu quero fazer tal coisa, mas eu não vou fazer. Eu vou carregar comigo, mas não vou fazer. Eu quero falar tal coisa, mas eu não vou falar. Vou carregar aqui e vou seguir Jesus. Isso é o Evangelho, né? Então o ponto 3 nos mostra isso. O ponto 4, então, olha só, gente. Todo pecado vem acompanhado de consequências. Olha só, gente. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com essa condição, que vocês fiquem com nós, que todos os seus homens sejam circuncidados, que vocês combinem que todos os homens do povo onde vocês moram sejam circuncidados. Aí sim vocês poderão casar com nossas filhas, né? Amor e seu filho concordaram, sem perder tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado por Diná, né? Depois Amor e seu filho Siquém foram até o portão da cidade
E ali então eles convenceram os homens daquela cidade a se circuncidar também, porque daí ia ter mais prosperidade, um novo povo sendo incorporado no povo de Siquém, teria mais casamentos entre eles, mais negócios entre eles. Todos concordaram, né? E todos então foram circuncidados. Olha que interessante, gente. Todos foram circuncidados. Eu já falei para você sobre a circuncisão, que é uma microcirurgia que demora de 2 a 3 dias até os homens se recuperarem para voltar às suas atividades, né? Aí você vai perceber o seguinte, gente, olha que interessante aqui, ó. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã. Olha aqui, gente. Então, aconteceu a colheita do pecado de Siquém ao ter violentado ali, então, né, desonrado Diná por ter ou estuprado ou violentado ou se relacionado sexualmente sem a prestação de contas, sem a bênção dos seus próprios pais, os pais dela, né? Aconteceu então que eles tentaram, sabe? Quando Amor, o pai de Siquém, percebeu que o filho viajou, abusou de uma mulher que é filha de um outro povo, ele tentou consertar, né? Ele chegou, gente, por favor, perdoe meu filho se apaixonou por Diná, tudo bem, aconteceu algo que não deveria ter acontecido, vamos fazer o seguinte, vocês fazem negócio no meio do nosso povo, porque o pai de Siquém era o líder do povo, né? Tanto que ele era o governador daquele povo, e o seu filho Siquém era literalmente o vice-governador, né? Eles mandavam naquela região. E eles tentaram, né, ajeitar ali, remendar o que eles fizeram, sabe? Como muitas pessoas fazem, elas cometem um pecado e tentam aí remendar, tentam consertar do jeito deles, para fingir que está tudo bem, que nada aconteceu, né? Vamos fazer negócios aqui. Aí você sabe, né? Os irmãos de Diná, possuídos de raiva, sabendo daquilo que eles fizeram, eles até falam ali que a própria Jacó vai entender isso, a própria Bíblia diz aqui nesse momento, que eles fizeram algo, Siquém fez algo que não se faz em Israel. Isso não se faz em Israel, ou seja, uma desonra muito grande, tanto para Diná como para a família de Jacó, para todo mundo de Israel, né? Então os irmãos ali de Diná, filhos de Jacó, concordaram, entre aspas, com o pacto de paz. E imediatamente pediu para eles, então, os irmãos de Diná pediram para os homens que só fariam negócios, entre aspas, se todos fossem circuncidados, né? Ou seja, já foi uma estratégia para que quando eles estivessem lá sentindo as dores da circuncisão, eles iriam vir e matar todo mundo. E foi o que aconteceu. No 3º dia depois de eles terem sido circuncidados, vai chegar ali os irmãos de Diná, e nós vamos ver aqui, queridos, eu gosto de citar bem certinho os nomes. Olha só, Simeão e Levi, esses foram os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, pegaram uma espada e mataram todos os homens, inclusive Amor e Siquém, o pai de Siquém. Ou seja, fica burro. Sabia disso? Sabia que Amor significa burro? Significa burro. Se nós olhar, por exemplo, aqui, queridos, ó, nós vamos olhar que Amor significa burro e Siquém, ombro. Ou seja, Siquém foi o retrato da burrice do pai, de certamente não ter ensinado o seu filho a ser santo, a ser puro, e aconteceu o que aconteceu, a colheita veio. Naquela época não tinha como criminalizar de modo jurídico, prender, ir para a cadeia, prisão perpétua, pena de morte, não existia aquilo lá naquela época. Então eles faziam vingança com suas próprias mãos, né? E essa foi a justiça que caiu sobre Siquém e Amor e todo o povo, né? Outro ponto então, para fechar, para terminar nosso ponto aqui, quem se cala consente. O mal não deve ser tolerado, mas combatido. Olha o que Jacó fala. Depois Simeão e Levi mataram todo mundo, Jacó falou assim: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus e perizeus vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se juntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta.
Mas eles responderam para o seu pai: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Olha só, gente. Jacó ficou preocupado que os outros povos iam ficar sabendo que Jacó, com a sua família, acabou com os homens de Siquém, poderia causar uma guerra com outras tribos ao redor. Jacó ficou preocupado, mas seus filhos falaram assim: pai, fica tranquilo, Deus está do nosso lado. Deus nos ensinou que o mal não pode ser tolerado, o mal tem que ser combatido. E hoje se fez justiça nesse lugar. Essa é a função sua e minha como cristãos, luz do mundo. É não só não concordar com o mal, mas é acusar o mal, denunciar o mal, combater o mal, fazer com que o mal saia da nossa sociedade. Martin Luther King Jr. disse certa vez: o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E o próprio Martin Luther King fala que se você vê o mal acontecendo e você não fala nada, você faz parte dos maldosos. Então, nosso papel nessa terra como cristãos não é só discernir o mal, quem são as pessoas erradas e as bandidagens. Não, nós temos que denunciar, nós temos que pregar contra, nós temos que trabalhar para tirar o mal dos governos, tirar o mal das igrejas, tirar o mal das escolas, tirar o mal das famílias, tirar o mal das cidades, dos estados, das nações e colocar a presença de Deus, a palavra de Deus e pessoas cheias da presença de Deus e sim, buscar que Deus faça justiça sobre cada um que é um assassino, um estuprador, certo? Bandido, corrupto. Sempre pedir para Deus, né? Que perdoem eles se for possível e os salvem, mas que a justiça venha sobre todos eles, sobre os corruptos, sobre os desonestos, sobre os sem caráter, né? E foi o que aconteceu com Siquém, Amor e toda aquela cidade. A justiça de Deus veio com força, mas não veio do céu para a terra, não. Veio através da mão do povo, veio através dos irmãos de Diná. Ou seja, até mesmo para Deus fazer justiça na terra, Ele também tem que usar homens que pertencem a Ele, que hoje nós sabemos ser, você e eu, a igreja de Cristo nessa terra. Amém, queridos? Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Logo, logo vou recompartilhar essa live para às 11 horas alcançar mais irmãos aí que vão poder assistir depois. Valeu, gente. Peço que vocês compartilhem essa live e reflitam em tudo isso que nós conversamos hoje, no nome de Jesus.